Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E a matéria já começa com a matéria pra gente não perder tempo, família. Tá aí, né? Bolsonaro pode ser extraditado? Entenda a situação do ex-presidente. Essa matéria tá no G1, muito recente. Faz apenas, pra você ter ideia, na hora que eu tô fazendo esse vídeo, faz 14 minutos que ela foi postada. E ela diz o seguinte, ó: após atos golpistas em Brasília, congressistas americanos sugerem a extradição do ex-presidente brasileiro que estava na Flórida desde dezembro. Especialistas veem chance de Bolsonaro ser obrigado a deixar os Estados Unidos. Eu tenho uma dublagem, família, aqui eu fiz uma dublagem, embora a tradução estava horrível, então não ficou das melhores, mas eu acho que vai dar para você entender. Você vai ver agora que foi uma matéria ontem, né, enquanto estava acontecendo aquela invasão ao Congresso. Eles estavam transmitindo lá na CNN de lá, americana, e comentando. Tinha um congressista desse falando lá e dizendo justamente isso, que Bolsonaro precisava ser extraditado, que ele era uma cópia de Donald Trump. E assim como aconteceu lá em 6 de janeiro, nos Estados Unidos, a invasão lá, né, do Capitólio, agora também estava acontecendo aqui. E seria culpa do Bolsonaro, que incentivou as pessoas de alguma forma a fazerem isso. Então eles falavam ao vivo, enquanto transmitiam as imagens daqui, comentavam os assuntos, inclusive perplexos, do que estava acontecendo no Brasil. E com a semelhança que foi com o caso de Donald Trump lá. Então eles comentam a união dos dois e tudo isso é colocado em xeque, família. E tá falando isso até em uma CPI aí. Primeiro eu quero que você veja a tradução, em seguida a gente volta com a matéria, tá certo, meus irmãos? Sim, porque agora estamos mostrando algumas imagens ao vivo do que está acontecendo agora no Brasil. Como você sabe, estamos relatando a tarde toda aqui na CNN Pro. Bolsonaro, suportes do ex-presidente. Os bolsonaristas estão entrando em vários prédios do governo, na capital daquele país. Isto se parece comum, uma reprise de 6 de janeiro, só que desta vez no Brasil. Como você sabe, congressistas, quero dizer, você só tem que olhar para as cenas em nossas telas. E agora estamos jogando alguns desses verdes anteriores ou algumas dessas imagens. Hoje mais cedo, um desses apoiadores de Bolsonaro estavam sentados em uma mesa dentro da capital, em Brasília, e parecia uma cena de janeiro 6. Quais são os seus pensamentos sobre isso? Bolsonaro era um líder autoritário, e eu estou democraticamente com a liderança eleita no Brasil. E ele praticamente usou o livro do Trump para se inspirar. Terrorismo doméstico para tentar assumir o governo. E você está certo, é muito parecido com 6 de janeiro nos Estados Unidos. E agora o Bolsonaro está na Flórida e ele está muito perto de Donald Trump. Ele deveria ser extraditado para o Brasil. Na verdade, foi relatado que ele estava sob investigação por corrupção e fugiu do Brasil para os Estados Unidos. Então nós estávamos falando sobre solicitantes de asilo e imigração mais cedo. Os republicanos fazem um grande negócio e tentam assustar as pessoas com pessoas más, desses grupos vindos dos Estados Unidos. Bem, eles sabem que somos um deles. Bolsonaro, na Flórida, saindo com Donald Trump, ele é um homem perigoso. Eles deveriam mandá-lo de volta para sua terra natal, o seu país, o Brasil. Então, se eu não estou unido com ele, o que é que você diria? Congressista, você está ligando para a administração ou as autoridades licitadas na Flórida para voltar. Bolsonaro os colocou em um avião e os mandou para o mais longe possível. Sim, absolutamente. Bolsonaro não deveria estar na Flórida. Isso, os Estados Unidos não deveria ser um refúgio para este autoritário que inspirou o terrorismo doméstico no Brasil. Ele deve ser enviado de volta ao Brasil. Então meus irmãos, contra fatos não há argumento. Eu digo para vocês que essas coisas que acontecem no mundo é um movimento global, não é uma coisa de tal país ou aquele outro país, é uma coisa global. E veja como é que a mídia segura essa narrativa de forma internacional. Depois dos ataques de extremistas bolsonaristas à sede dos 3 poderes da República no último domingo, 8/1 de 2023, cresceram as especulações sobre um possível pedido de extradição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que viajou para os Estados Unidos pouco antes do fim do seu mandato, recusando-se a passar a faixa para o sucessor, o Lula. O gesto de Bolsonaro foi interpretado como uma fuga, uma vez que, com o fim do seu mandato, ele perdeu o foro privilegiado, e há várias acusações sobre ele que podem culminar em seu pedido de prisão, como sua ligação com a disseminação de fake news e sua possível interferência no comando da Polícia Federal. Lá nos Estados Unidos falou até também de esquemas de corrupção, né, família, que também está nesse meio.
A mídia daqui defende um pouco porque sabe que se mexer nesse fio vai puxar muitos outros, porque nenhum presidente faz nada sozinho. E, sinceramente, família, nenhum deles é honesto. A verdade é essa. Na noite de domingo em que o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal eram vandalizados por centenas de apoiadores radicais de Bolsonaro, pelo menos 5 parlamentares americanos postaram em suas redes sociais mensagens de apoio a uma eventual extradição do ex-mandatário brasileiro, instalado na Flórida desde o fim de 2022. Bolsonaro não pode receber refúgio na Flórida, onde ele se tem escondido da responsabilidade por seus crimes, defendeu assim o deputado democrata Joaquim Castro, ainda no domingo. No mesmo tom, sua colega Alexandria Ocasio-Cortez escreveu: devemos nos solidarizar com o governo democraticamente eleito de Lula. Os Estados Unidos devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida. Especialistas consultados pela DW Brasil acreditam que as chances de Bolsonaro ser obrigado a voltar ao Brasil pela porta dos fundos existem, mas um processo de extradição pode ser longo. Outra possibilidade aventada é que o ex-presidente tenha seu visto de permanência nos Estados Unidos revogado, obrigando-o a retornar ao país para não ficar na ilegalidade. Para o historiador e cientista político Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais na Escola Superior de Propaganda e Marketing, só faz questão de mostrar isso, né? ESPM, para analisar a viabilidade de um processo de extradição, é preciso olhar se ambos os países reconhecem o suposto crime de maneira semelhante. Com certeza, né, família? O Joe Biden fez questão aí de prestar apoio ao Lula. Nesse sentido, o professor acredita que o trâmite ganharia contornos reais se fosse comprovado o vínculo do ex-presidente com os terroristas que o apoiam e depedraram as sedes dos poderes em Brasília. E aí ele fala assim, ó: se olharmos as centenas de presos no episódio da invasão do Capitólio, quando apoiadores do ex-presidente Donald Trump atentaram contra a posse do atual presidente Joe Biden, verificamos que esse tipo de violência conta com instituições democráticas e absolutamente reconhecida pela justiça americana, comenta ele. A matéria continua, família, mas a parte importante é essa, né? Aí eles ficam se repetindo, é uma matéria bem extensa, né? Mas a outra matéria que ela encaixa com essa, que também é muito recente, de hoje também, do dia que eu estou fazendo esse vídeo, 9/1/2023, como você pode ver, está nos principais portais de notícia da internet, e diz o seguinte, ó: parlamentares protocolam pedido de abertura de CPI dos atos golpistas. O requerimento pretende investigar a autoria dos ataques terroristas em Brasília. Isso aqui quer dizer o quê, família? Que eles querem abrir uma CPI para gastarem mais dinheiro, mais do nosso dinheiro, a gente financiar isso, porque essas CPIs custam milhões, e eles querem ver quem patrocina, quem financia, porque teve muitos ônibus, é fato, muitos ônibus ali cheios de bolsonaristas. A gente sabe que esse pessoal está sendo induzido e enganado por vários cabos eleitorais. Então o que é que querem fazer? Pegar as contas dessas pessoas, o contato dessas pessoas e verem se realmente elas estão destinando dinheiro ou se as opiniões delas muitas vezes também são pagas para que os caras digam exatamente o que dizem. Aí, se for fazer mesmo isso aqui, meu irmão, acho que vai cair muita gente, né? Porque eu, particularmente, já disse isso a vocês, eu duvido muito que aqueles caras deem as opiniões, passem o pano que eles passam, né? Simplesmente porque acreditam naquilo. Eu não vejo, nunca vi dessa forma, sempre deixei claro isso aqui no nosso canal. Acredito que os caras fazem aquilo ali pensado e são pagos para isso. Não é à toa que a Jovem Panos estava ganhando uma verba muito grande do governo, né? Então, enfim, família, a gente tem que esperar. Eu acredito que essa CPI vai ser aberta sim, né? Você vê que até o povo está revoltado, porque afinal de contas, né, embora reclamem muito, metade das pessoas desse país votaram no Lula. Isso é fato, não há o que dizer. E essas pessoas, né, assistindo matérias da CNN, da Rede Podre e da mídia em geral, elas estão extremamente revoltadas com o que aconteceu. Elas sentiram, nesse caso, que o voto delas está sendo desrespeitado. Esse é o sentimento que é importante ver também o outro lado, né? As pessoas só colocam eu. Não é assim, família. A gente também tem que ver o que é que o outro está pensando. Como é que as pessoas estão vendo esses atos, quem não concorda comigo? E essas pessoas estão extremamente revoltadas. Eu vejo muitas delas aqui no canal. São sempre bem-vindas, né? Nunca é tarde para a gente despertar. Mas é fato que essas pessoas estão muito revoltadas. Então, meus irmãos, isso aqui ainda vai dar muito pano para manga. Vocês podem ter certeza que vai acontecer muita coisa daqui para frente. E no geral, só vai prejudicar ainda mais a nossa liberdade de expressão, o nosso direito de fazer protesto. E se tem uma coisa positiva nisso, era ver o Bolsonaro preso, porque de fato ele é o grande culpado por isso.
Ele incentivou as pessoas, ele enganou as pessoas por 4 anos, ele pagou a pessoas para que enganasse mais e mais gente, formando uma verdadeira massa de gado, infelizmente manipulado. E essas pessoas precisam acordar, precisam raciocinar. E o pior é que muitas dessas pessoas nunca tiveram contato com esse mundo, que é a internet, que liga todo mundo, liga tudo a todos. Eles nunca tiveram contato. É aquele tiozão, né, que o pessoal chama tiozão do Zap, a tiazona do Zap. Esse pessoal, eu já diria até que é o vovô, né, do Zap. Esse pessoal não tinha esse contato com tanta informação. Então eles veem o Bolsonaro como o Messias, que abriu essa gama de informação, opiniões contrárias ao que eles viam, que eles já pensavam como nós também, né? A gente via aquelas matérias podres da grande mídia e dizia, meu Deus, será que ninguém tá vendo aí nas entrelinhas? Será que ninguém tá vendo a contradição? Eles disseram uma coisa na semana passada, disseram outra agora. Você vê aqui, por exemplo, né? A gente tirou aqui essa print da CNN. Olha quantas vezes eles mudaram a forma de falar dos manifestantes, ó. Só aí nessa imagem você vê 3 mudanças, né? Uma hora se refere de um jeito, aí eu acho que alguém diz, não, vai, critica mais, intensifica mais as críticas, aí vão mudando até chegar aonde eles querem, né? Então uma mídia dessa sempre foi podre. E essas incoerências, essas falhas nas informações que eles passavam, a gente percebia, mas não tinha voz. E hoje tem voz aqui, apesar de tá cada vez mais baixinha, mas tem ainda. Então esse pessoal tá tendo esse contato agora e vê o Bolsonaro como o propulsor disso. Na verdade ele foi um usurpador. Até o nome de mito ele usurpou de Enéas. Enéas é que é o mito. Enéas faleceu e aí ficou de fato as mitadas que ele deu, né? Uma pessoa que já se foi, tá no passado e a gente relembrava com saudade. Aí os caras de tão burro que são colocaram isso pro Bolsonaro. Ele surfou na onda Enéas, como se ele fosse hoje o representante das ideias de Enéas. Nunca foi, ele é um entreguista. Enéas era nacionalista, queria empresas nacionais fortes, não vender tudo para empresas estrangeiras que é que financiam justamente o que é isso hoje, né? Com exceção de poucas. Então, meus irmãos, se tem uma coisa boa nisso, é justamente essa parte. Eu gostaria muito de vê-lo na cadeia, que é o lugar dele, lugar de bandido é na cadeia. Então vamos esperar aí, vai rolar muita coisa, vocês podem ter certeza. E ver se assim as pessoas despertam de uma vez que foram enganadas e estão gastando energia com as coisas erradas. No fim das contas, piorando a situação para todos nós, meus irmãos. Aqui eu não passo pano. Entendo o sentimento das pessoas. Fiz 3 vídeos aqui, deixando claro isso. Tinha infiltrados ali, as pessoas tinham a intenção de acampar ali e dizer, olha, escuta a gente, olha pra gente. Só que estão pedindo as pessoas erradas. O exército não fará isso, já disse. O exército, da última vez que agiu com ordem estrangeira e não ia ser diferente agora, principalmente agora. Vou parar por aqui nesse assunto, mas eles não vão fazer nada, não fizeram e não farão. E depositar sua esperança em homens corruptíveis de carne e osso, automaticamente, se a pessoa se diz cristão, ela está debaixo de maldição. Essa é a verdade dura, nua e crua. O Messias foi crucificado por falar a verdade. As pessoas até hoje se perguntam, mas por que crucificaram o Messias? Espiritualmente, você sabe que aquilo tinha que acontecer para tirar os pecados do mundo. Fisicamente, a revolta foi por ele espalhar a verdade. E as pessoas sempre recusam a verdade, porque ela é amarga, ela é dura, enquanto a mentira ela é macia e doce. Então as pessoas preferem ficar ali na sua própria bolha, acreditando que as coisas são assim e elas podem resolver confiando na própria carne. Isso sempre vai dar errado. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço. Deixa a tua opinião aí e a gente segue juntos. Fui!